Olá, irmãos e amigos, bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 1º de novembro, estaremos começando o dia de número 152, onde no Antigo Testamento estaremos continuando lendo o livro de 1º Crônicas, e hoje serão os capítulos 7 e 8, e depois pularemos para o Novo Testamento, Lucas, capítulo 9, do versículo 37 ao 62. Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Muito obrigado a todos pelas orações. Estamos aqui começando o vídeo um pouco mais tarde, mas para a honra e glória do Senhor, iremos aqui terminar esta gravação. Pegue a sua Bíblia, acompanhe, logo mais estaremos posicionando a webcam nas escrituras e fazendo oração ao Espírito Santo, pedindo sabedoria. Tudo bem? Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória e a Ti todo o louvor. Te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui diante da Tua poderosa palavra. Abençoa essa leitura, meu Pai, repreende toda interrupção humana ou espiritual e que possamos sair daqui, meu Pai, avivados com o poder da Tua palavra. Que ela entre no nosso coração, Senhor, e que possamos praticar na nossa vida e na vida do próximo. Muito obrigado pelos livramentos que Tu já nos deste no dia de hoje. Abençoa o dia de sábado, meu Pai, na minha vida e na vida de cada irmão, cada irmã que está acompanhando este projeto e nos permite, Pai, terminá-lo em um ano para a honra e glória do Teu nome. Te oro, meu Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, então vamos aqui, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 7, tem como subtítulo Descendentes de Issacar. Versículo 1 fala: E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola e Puva, Jazube e Siron. 4. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaías e Jeriel e Jamai e Ibsão e Samuel, chefes das casas de seus pais e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número, no dia de Davi, foi de 22.600. E, quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias. Todos estes 5 foram chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Jediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis, e Aissar. Todos estes filhos de Jediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim e Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer, os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, Assira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca. E foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho e chamou seu nome Pérez. E o nome de seu irmão foi Seres. E foram seus filhos Ulão e Requém. E os filhos de Ulão,
Bedã, estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã Amolequete, teve a Islode, e a Abiezer, e a Macla, e foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, e Lique, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer e Eliade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Tanak, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer foram Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Bisjavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elen, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofá, Suar, Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra, e Bezer, e Ode, e Samar, e Silza, e Itran, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rizia. Todos estes foram filhos de Azé, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. Vamos agora ao primeiro livro de Crônicas, capítulo 8. Tem como subtítulo Descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã, e Aías, e Gera. A este Gera transportou e gerou a Uzá e a Aiude, e Saarim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, e Mizã, e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, e Sazaque, e Jeremote. E Zebadias, e Arade, e Éder. E Micael, e Mispa, e Joá foram filhos de Berias. E Zebadias, e Mesulão, e Isque, e Eber.
e Ismerai, e Islias, e Zobabe, filhos de Elpaal, e Jaquim, e Zicre, e Zabdi, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sirrate, filhos de Simei, e Ispan, e Eber, e Eliel, e Abdon, e Zicre, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Fideias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanzerai, e Searias, e Atalias, e Zaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Georão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher, Maaca. E seu filho primogênito, Abdon, depois Ur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aior, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Binea, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azericão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões, heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Aleluia, glória a Deus. Aqui vimos uma continuação das genealogias, né? Primeiro, os capítulos iniciais de Crônicas traz essa informação. Vamos agora partir para o Novo Testamento, onde estamos no capítulo 9, e nós vamos terminar o restante do capítulo 9, lendo do versículo 37, tá aqui, ó, Lucas 9, 37, certo? Até o último versículo 62, tudo bem? Tem como subtítulo A Cura de um Jovem Lunático, versículo 37 do capítulo 9 de Lucas fala: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós.
E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a leitura. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Muito obrigado, meu Senhor, pela essa oportunidade de estar lendo mais uma vez a Tua palavra. Abençoa grandemente, Senhor, e que possamos, meu Pai, a cada dia ser edificados com ela. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, pelo alimento que Tu já colocou na nossa mesa, pelos livramentos que Tu operaste, pelo todo o Teu cuidado para com a minha vida e para com a minha casa, assim como para com a vida e a família dos meus irmãos e amigos que estão aqui acompanhando este canal. Fortalece-nos, Senhor, na leitura, que a cada dia eles tenham o prazer, o interesse em aprender mais de Ti. Abençoa e nos dá um resto de dia debaixo da Tua mão poderosa. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura, certo? Está aqui dia número 152. 1 Crônicas 7 e 8 foi a leitura do Antigo Testamento. Depois terminamos Lucas 9, do 37 ao 62, leitura do Novo Testamento, certo? Hoje, 1/11/2025. Graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos mais uma vez aqui gravando, certo? Dando continuidade ao projeto Leitura Bíblica em um ano. Que Deus abençoe a cada um. Até mais.